Olá, seja muito bem-vindo ao painel regional de hoje. Eu converso com Nilson Freitas, ele é gerente do escritório regional do Sebrae de Campinas. Já foi gerente da unidade de Barretos e também da incubadora de empresas de Franca. Atuou como palestrante e consultor organizacional, é formado em administração de empresas e marketing, além de ser especialista em gestão de pessoas e equipes. O nosso entrevistado também é mestrando em gestão estratégica e operacional de produção. Olá, Nilson, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios e pela sua disponibilidade aqui de participar conosco do painel regional. Olá, Raíza, telespectadores, muito obrigado pelo convite, sinto muito honrado em estar aqui em nome do Sebrae, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Não, e tem muita pergunta legal aqui para a gente fazer hoje, o bate-papo vai ser bem esclarecedor, eu acredito. Vamos começar. Nilson, como que realmente o Sebrae, o que é o Sebrae, para quem está assistindo, acredito, né, que tenha muitos telespectadores que não conheçam a fundo o trabalho do Sebrae. O que realmente é o Sebrae? Para que ele ajuda, né, os empreendedores? Como que funciona esse sistema todo de vocês? Legal, excelente sua pergunta, porque às vezes fica um pouco confuso que o Sebrae tem uma atuação até bastante complexa, né? A gente acha simples, mas é legal sempre a gente explicar, né? O Sebrae é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, né? Então faz parte do Sistema S, mas diferente às vezes de algumas outras entidades do Sistema S que já são muito direcionadas, né? Como o Senai para a indústria, o Senar para o agro, né? O Sebrae, ele apesar de atuar para a melhoria da competitividade das pequenas empresas, o Sebrae tem atuação diretamente com aquelas pessoas que querem empreender, né, que são informais, não têm ideias, né, para empreender, ou para as empresas que já estão no mercado, né, mas também atua muito no ambiente, né. O Sebrae trabalha na regulação, na regulamentação também, na educação empreendedora nas escolas, em você ter um ambiente para que as pequenas empresas possam fazer negócios com as esferas governamentais. Então a gente trabalha também ambiente, além do foco principal sempre, né, na micro e pequena empresa e também naquele que quer empreender. E como que o Sebrae ajuda os empreendedores a iniciar e expandir os seus negócios? Como que vocês atuam nesse sentido? Bom, quando a gente fala de ajudar a expandir o negócio, então subentende, você está me perguntando quem já tem empresa, né? É bacana, porque a gente sabe que ainda o índice de mortalidade é muito alto, né? Então, muitas empresas que abrem e fecham, né? Então, como que essa empresa sobrevive? O que a gente costuma trabalhar muito com as empresas, e o Sebrae ajuda muito nisso, é para você ter diferenciais. O que faz sua empresa ser a preferida na mente do cliente, né? Então, eu converso com você, Lars, eu sei que você tem o local que você gosta de comprar uma pizza, o local que você gosta de comprar um produto, uma marca específica, uma loja que você gosta, um restaurante, um mercadinho, a barraca da feira, né? Você sempre tem a cabeleireira, né? As preferências. As preferências. Né? E o que faz você ter essas preferências, né? Normalmente o diferencial no atendimento, o diferencial de preço, uma qualidade do serviço. Então, o Sebrae, quando trabalha com essas empresas, trabalha para que o empreendedor identifique quais são os diferenciais que ele tem e como ele consegue potencializar isso para fazer mais negócios, mais rentáveis, gerar mais emprego, gerar mais renda. Isso é muito interessante, né? E você pode compartilhar alguns exemplos de sucesso nos quais o Sebrae desempenhou um papel fundamental na melhoria de uma pequena ou média empresa? Olha, são dezenas de centenas, a gente pode falar aqui, contando como Campinas, a nossa regional, né, que é uma das maiores unidades do estado de São Paulo, né, pela quantidade de empresas, pelo universo populacional que nós temos aqui. Os casos nossos de sucesso são desde simples pastelaria, né, onde a gente auxiliou no processo produtivo, como melhorar a produção, fazer ficha técnica do produto, desde coisas bem simples, né, a empresas maiores, né, de tecnologia, por exemplo, onde o Sebrae ajudou a desenvolver um aplicativo, uma ferramenta de gestão mais específica. Então, são N casos que a gente pode citar e o Sebrae sempre trabalha com indicadores para essas empresas. Então, todas as empresas que participam dos nossos projetos, elas têm
que ter ou aumento de produtividade, aumento de faturamento, ou redução de custo. A gente trabalha sempre com esses dados para mostrar para o empreendedor e para nós mesmos que nós estamos fazendo a diferença na vida daquele empreendedor e empreendedora. Sabe uma coisa que eu queria até esclarecer, tirar uma dúvida? Principalmente em relação aos empresários, aquela empresa familiar, que começa sempre com o pai de família, que às vezes tem um sonho de empreender, e aquele negócio começa a se tornar um negócio da família. E aí os filhos começam a trabalhar juntos, e aí a tecnologia precisa entrar. Como que o Sebrae atua nesses segmentos também, nesse apoio aos empreendedores que têm essa construção familiar? Muito importante, bem lembrado, porque sucessão familiar é uma situação que tem que ser tratada com muito carinho, né? Porque a empresa da família, ela acaba tendo todos ali que estão envolvidos têm um senso de pertencimento muito grande, né? Então, o pai ou a mãe que fundou a empresa e os filhos vão chegando, tem aquele choque de gerações, que é comum, né? Quem nunca debateu as ideias e acha, pô, meu pai é retrógrado, meu pai pensa diferente de mim, eu preciso melhorar, também, meu né? avô, né? Então, é muito importante, o Sebrae trabalha a sucessão familiar, é muito importante e a gente tem sempre que olhar os dois lados, né? Olhar o lado do jovem com o espírito empreendedor, das modernizações que ele quer fazer, mas será que eu não posso dar uma atenção especial à essência do negócio, né? Qual que era a missão daquele negócio, o propósito, né? Quando meu avô fundou aquela empresa, uma pizzaria, fundou lá uma loja no bairro, uma alfaiataria, o que ele tinha em mente, o que ele oferecia, né? Então, se eu fizer alguma mudança radical, eu vou estar, muitas das vezes, comprometendo aquilo que fez o negócio crescer. Ao mesmo tempo, eu não posso... eu vi casos, por exemplo, de materiais de construção, né? Que a logística hoje se tornou muito importante, compras coletivas. Isso é modernizar, né, um negócio familiar que às vezes lá o avô fundou, o pai fundou, e naquela época não era tão necessário, né? A concorrência era menor, a quantidade de produtos e serviços oferecidos eram bem menores. Competitividade. Né? Então, o modelo do negócio foi evoluindo, né? Então é importante ter esse olhar. É importante, acho que, estudar. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas essa conciliação é muito importante, né? Eu não posso nunca deixar de olhar o retrovisor, que aquilo tem uma história que fez chegar até ali. Eu acho que não é só uma história, mas é uma base, né? Uma base. A base, assim como um projeto, né, de construção, existe um projeto estrutural. É verdade. O empreendedorismo, eu acho que tem muito sobre isso também, né? Verdade, muito sobre isso. O empreendedorismo, ele tem muito a ver, às vezes, com a história da família em si, né? A gente que vive, por exemplo, a gente atende aqui na regional 22 cidades, então você tem aquele lado mais italiano dos migrantes ali no circuito das águas, por exemplo, né? Então, são pequenas propriedades rurais, né, de italianos, descendentes de italianos. Então, eles têm aquela cultura, né, e essa cultura ela tem que ser evidenciada, né, para vender essa experiência, por exemplo, num turismo rural, né? É importante eu contar a história do nono e da nona num negócio desse, né? Então, mas eu tenho que ter a tecnologia para oferecer, por exemplo, o turismo rural, mas esse turismo rural ele tem que estar no aplicativo para um paulistano comprar a experiência, né? Então é importante eu dosar bem isso. Muito legal. E qual que é a importância do Sebrae no ecossistema empreendedor do Brasil, no contexto geral mesmo? Olha, Laisa, bacana essa sua intervenção. Quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu pesquisei todos os países da América, alguns da Europa, entidades de fomento ao empreendedorismo. E não tem nenhuma igual como a da proporção do Sebrae no Brasil e no estado de São Paulo, pela nossa atuação. Então, o Sistema S é muito importante no desenvolvimento das empresas, mas principalmente no caso do Sebrae, a atuação dele é direto no ecossistema, né? Quando eu falo do Sebrae, o Sebrae ele atua, por exemplo, com as empresas tradicionais, vamos dizer assim, né? E as de tecnologia, ou as startups, nem sempre necessariamente de tecnologia, mas os negócios convencionais, né? De todas as áreas, comércio, serviço, indústria e agro, né? E o Sebrae atua de maneira transversal. E quando eu tenho
os negócios não convencionais, as chamadas startups, por exemplo, né, também a gente consegue ter um trabalho específico com elas, ou seja, então todo o ecossistema que empreende, né, seja uma simples dona de casa que, pela dificuldade, começou a empreender cabeleireira, às vezes fazendo bolo, salgadinho, manicure, né, fazendo a diferença no bairro. A gente tem ferramentas para auxiliar para que ela consiga progredir com esse negócio, né? E tem também para uma startup que precisa, às vezes, fazer um pitch para um investidor. Então, o Sebrae ele consegue transitar em todo o ecossistema, né? Como eu te disse, comércio, serviço, indústria, agro, e mesmo desses segmentos, aquelas que não são convencionais, são as chamadas startups. Essa estrutura que o Sebrae, né, oferece para os empreendedores, principalmente para quem está iniciando um sonho de empreender, às vezes é um objetivo, né, que às vezes a pessoa quer alcançar, esse apoio realmente é muito fundamental, né? Porque às vezes a pessoa se sente sozinha dentro da família. Tem muito acho que você deve conhecer muito sobre esses casos, né? Com certeza. Falar assim, nossa, mas não vai dar certo, não faz isso que não sei, tô sentindo que não vai para frente. Isso. E aí o Sebrae vai lá e fala assim, não, peraí, vamos estudar, vamos fazer um estudo clínico aqui para ver o que a gente pode te ajudar para você crescer com esse negócio. É importante, porque muitas das vezes o empreendedor, ele dentro do negócio, ele não tem olhar estratégico, né? Então, ainda mais o pequeno negócio, que muitas das vezes o empreendedor, a empreendedora, ele cuida das finanças, ele cuida da estratégia de divulgação, ele faz a entrega, ele meio que faz tudo, né? Então, a parte administrativa, a parte administrativa, então ele precisa ter uma ajuda externa, ele precisa ter uma ferramenta que norteie e melhore, né, para que ele possa fazer gestão, inclusive pensando mais a estratégia do negócio, né? Às vezes rever o modelo de negócio, né? Às vezes o negócio dele precisa de algumas inovações, uns ajustes, né? Às vezes seja no canal de venda, no canal de divulgação, na forma de precificar, agregar um valor, agregar um serviço ao que ele presta, ao que ele entrega, ao que ele vende. Ou até a maneira de comunicar também, né? Com certeza, porque como você aborda o seu cliente, de que tipo de cliente você quer, qual é o foco do seu produto ou seu serviço, e a abordagem é diferente, né? Nós temos várias gerações convivendo, né? E todas consumindo, mas são públicos que eu tenho que entender como ela aceita ser abordada, como ela se convence de uma abordagem. Qual que é o perfil do empreendedor brasileiro hoje? Eles empreendem por oportunidade ou por necessidade, ou os dois? Como que vocês enxergam por esse ângulo? Boa, Laisa. Infelizmente, mais por necessidade. O ideal que seria por oportunidade, né? Até para diferenciar para o nosso público, né? Oportunidade é quando eu vejo alguma coisa que soluciona um problema de um grupo de pessoas, então eu vou montar um negócio, né, para poder, certeza que eu vou ter êxito com esse negócio, com esse modelo de negócio que eu estou criando, porque ele soluciona problemas, ele entrega serviços, produtos que aquelas pessoas precisam, né. Necessidade, eu tenho necessidade de sobrevivência, necessidade de ter renda, e aí eu começo a comprar e vender ou prestar serviços, meio que na necessidade mesmo específica de ter renda, né? Então, nós não podemos esquecer também, nós passamos por uma pandemia, né? O mundo todo passou pela pandemia, né? E durante a pandemia isso foi mais evidenciado ainda, né? Todos de casa vão lembrar, né? O que nós passamos com tudo fechado, a gente trancado, né? Então, o modelo de negócio tradicional, né? Imagina, a loja com a vitrine, né? Ela teve que fazer uma live para vender, então ela teve que se adaptar, né? Essas adaptações são normais do dia a dia para a evolução dos modelos de negócio, né? Isso é comum. Mas no caso do empreendedorismo por necessidade e oportunidade, é muito mais difícil, porque você imagina aquela pessoa que era balconista de uma loja e não podia trabalhar, era garçom de um restaurante, aquelas pessoas que perderam o emprego ou que ficaram sem poder trabalhar e aí elas tiveram que arrumar um jeito de fazer renda. Então, eu vou fazer bolo porque minha mãe diz que eu faço bolo bem, meus vizinhos, pessoal, e eu vou começar
a fazer bolo para vender. É uma necessidade que eu tenho de ter renda. Mas como eu vou precificar isso? Como que eu vou embalar? Como que eu vou acessar os clientes? Como que eu vou comprar para ter um custo melhor? Então, é um trabalho maior. Temos muitos casos, dezenas, graças a Deus, de êxito que, apesar de nascer por necessidade, se tornou um grande negócio e rentável, né? Mas a gente preferia que fosse maior por oportunidade. Por oportunidade, né? Nesses casos, Nilson, fica claro que a educação do empreendedorismo é uma coisa que é muito importante desde criança, né? Você ensinar os passos de como deve se empreender, né? Para não chegar nesse momento de, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Eu estou aqui precisando, estou passando por uma necessidade e não sei por onde começar, não sei o que fazer. Esse passo a passo, esse caminho, ainda bem que o Sebrae consegue ajudar nesse sentido, né? Legal, Laísa. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, que o Sebrae tem um programa chamado Educação Empreendedora, que a gente implanta gratuitamente nas escolas municipais, escolas estaduais, escolas públicas gratuitamente, tá? Nós temos um caso de sucesso aqui no estado de São Paulo, cidade de Sumaré, na nossa regional, onde mais de 22 mil alunos recebem educação empreendedora todos os anos, estamos no 3º ano consecutivo. Tivemos outras cidades que a partir desse ano, como Jaguariúna também 100%, e algumas outras cidades da nossa regional. Mas a educação empreendedora se tocou num assunto muito importante. Quando você pesquisa as universidades americanas, universidades europeias, o ensino do empreendedorismo é uma das disciplinas mais importantes. Então, nós entendemos que ensinar na escola, desde o ensino básico, o que é empreender, né? E até quebrar um paradigma, não é dizer para aquele aluno do Fundi 1, do Fundamental 1, que ele vai abrir um negócio. Mas é como ele pode ser protagonista da sua própria história, né? Como ele pode ser mais proativo, como ele cuida de educação financeira. No Brasil, né, latino em si, né, na verdade, a gente tem dificuldade de lidar com as finanças, né, diferente dos europeus que poupam muito, americanos, né? Então, porque nós não temos essa base, né? Então isso é importante, mesmo que aquela criança ela cresça e vá trabalhar CLT, mas esses conceitos, concurso público, né? Mas é importante que ela tenha esses conceitos, isso vai ajudá-la a ser um cidadão melhor. E quebrar barreiras também, né? Quebrar barreiras, paradigmas, por que não? É verdade. E qual que é a importância dos empreendedores inovarem em seus negócios no dia a dia? Ainda falando principalmente sobre a pandemia, né? A gente acabou de falar sobre isso. A pandemia acho que veio, foi um momento muito triste que todos vivemos, mas ao mesmo tempo trouxe muita inovação, principalmente para os empreendedores, né? Com certeza. O que a gente costuma dizer é que a empresa que não inova, quebra, né? E a inovação, ela está em cuidado. A gente precisa quebrar um paradigma, que eu acho que inovação as pessoas confundem com tecnologia. E não é. Inovar é eu trabalhar o meu modelo de negócio estando atento ao que o meu cliente quer. Está muito na moda, lá você vai ouvir, os telespectadores ouvem todo dia, quando vai atender uma empresa, falar a dor da empresa. Qual é a dor? Qual é a sua dor? Tal. Isso é um termo que o pessoal do startup usa muito, né? Mas, na verdade, é qual que é a necessidade que meu cliente tem. Então, eu lembro que eu, ainda quando consultor, eu atendia uma empresa de varejo de roupas infantis. E, na época, a gente criou, porque a gente não tinha de segunda, gente, era como se a loja fosse minha, eu era consultor, né? Nem estava no Sebrae ainda. De segunda a quinta, era baixíssima a taxa de pessoas que iam na loja comprar. E os balconistas paradas, a loja sem faturar. Nós notamos, né, que as mães dos clientes, vamos dizer assim, que as crianças, né, jovens, que é um modo infantil, eram as mães que decidiam a compra. Então, o que nós passamos a fazer? Personalizamos sacolas de tecido, colocávamos lá as roupas do tamanho do filho, da fulana, daquelas pessoas específicas, que levava até a casa delas. Então, depois isso ficou muito comum. Quando a gente começou a fazer isso, era a primeira loja do centro de Franca a fazer. Isso é inovação. É simples, é uma sacola na sua casa. Mas isso é inovar no modelo que você tem. Então, o que eu posso fazer que agrade meu cliente, que faça ele perceber... Não deixa de ser uma comodidade para o cliente, né? Uma condição diferente de comprar,
né? Aquela mãe não ia na loja porque ela estava trabalhando, mas à noite ela poderia separar a roupa, um presentinho para o amiguinho do aniversário no final de semana. Então, tem que pensar fora da caixa, tem que sair fora dali do modelo tradicional e falar que jeito eu posso fazer diferente. Isso é o que você falou, né? Quebra paradigmas e algumas e até preconceitos, né? Conceitos. E quais são as principais dificuldades dos empreendedores hoje e quais seriam as soluções, na verdade? Tem algumas dificuldades específicas que daria para a gente ressaltar aqui? Olha, as principais dificuldades, empresas mais tradicionais, dificuldade com mão de obra, contratação, né? Então, e eu sempre falo muito assim, às vezes o empreendedor, ele espera a pessoa ser desligada, ele não tem um banco de reservas, ele não tem um banco de currículos, né? Ele não tem estratégia de retenção, né? O que faz eu permanecer trabalhando na empresa, né? Então, quais benefícios, o que eu posso oferecer, né? Então, essa é uma dificuldade. Outra barreira também é quando o negócio está navegando bem, eu tenho que antecipar, eu não posso esperar a minha concorrência vir e me atropelar para depois eu pensar a inovação. A inovação tem que ser constante. Mas eu estou faturando bem, mas eu estou com fila, estou com isso. Espera aí, tem que reservar um tempinho na minha estratégia de falar o que eu vou antecipar o futuro, né? Para que eu não seja pego ali. Não tropece depois, né? Não tropece depois, é isso mesmo. São basicamente as duas principais dores, vamos dizer assim, que eu entendo que tenha hoje. É esse descaso com a inovação quando o negócio está sereno, está pleno, né? E isso você acredita que seja muito cultural também, Nilson? Acho que a maior parte cultural, né? Nós temos uma frase que eu não gosto, o time que está ganhando não se mexe, né? Não gosto dessa frase, né? Às vezes eu preciso mexer para garantir o resultado, né? Para garantir, para ampliar o resultado, né? Então, o time que está ganhando se mexe sim. Então, se o mercado está bom, está tudo bem, mas espera aí, qual outra alternativa eu tenho que ter, né? Se eu não tiver mais esse produto ou esse serviço, o que eu vou ter de diferencial aqui? É importante ver tendências. Então, o Sebrae promove muito isso, que é acesso a novos mercados. Levar os nossos clientes para experiências diferentes, para ele falar, caramba, eu posso colocar isso no meu modelo de negócio. E uma pergunta muito interessante também, vocês oferecem diversos tipos de cursos, né, online, até por WhatsApp. Conta um pouquinho pra gente quais são esses cursos e como que os empreendedores podem participar, podem procurar vocês, enfim. Laís, acho que nós temos no nosso portfólio cerca de 3.000 cursos diferentes. Tudo isso? Tudo isso. Meu Deus, oportunidade não falta mesmo, né? Muito. A dica que eu dou é 0800 570 0800 para você acessar o portfólio. Ou no próprio site, né, www.sebrae.com.br, que você vai conseguir localizar. É importante, na nossa regional, nós estamos falando aqui da Regional Metropolitana de Campinas, o escritório do Sebrae está aqui na Abolição 881, no bairro Ponte Preta, quem quer acessar fisicamente, né? Mas o Sebrae, ele se expandiu muito nos últimos anos, né? Nós chegamos dos 645 municípios do estado de São Paulo, nós temos quase que 100% das cidades com posto físico de atendimento. Nós estamos hoje com cerca de 650 postos, porque, por exemplo, a nossa regional aqui são 22 cidades, a gente tem 24 postos físicos mais a regional. O que é importante? Às vezes o empreendedor tem dificuldade, principalmente o empreendedor da base da pirâmide, né? O MEI. Ele tem dificuldade de acessar e fazer um curso online que a internet às vezes não ajuda. Às vezes tem dificuldade com a ferramenta, então fazer o curso online às vezes pode ser uma barreira, então ele quer procurar as nossas unidades. Então todas as cidades da nossa região tem um posto Sebrae aqui, né? E procurar o Sebrae é a receita que eu dou antes de começar um negócio. Mas já comecei e tal, será que eu estou certo ou errado? Vai no Sebrae, faz um plano de negócios para ver como que seu negócio está caminhando estrategicamente, como que ele está no plano tático e tentar entender como que trabalha a sua concorrência e qual é o melhor modelo de negócio para aquele segmento que você atua. E acredito que seja até importante mesmo, né, procurar o Sebrae nesse sentido, porque muitas vezes, e acredito que seja muito cultural também, meu amigo, tô pensando em investir nisso, aí você apresenta para a família, né, e aí você só fica naquele ciclo de pessoas que você conhece, que você confia, não que isso não seja bom, né, mas eu acredito que você realmente ter um parecer profissional, de pessoas que estejam fora, né, da sua convivência familiar, da sua convivência de amigos ali, né, eu acredito que seja muito útil, né?
Porque é importante isso, porque às vezes a gente tem uma tendência de montar alguma coisa que eu tenho uma familiaridade ou que eu vi que deu certo. Nem sempre aquilo é o ideal para o público que eu quero atingir, nem para o modelo de negócio que eu quero ter, né? Será que aquilo que estão me falando, aquilo que eu estou escutando falar, é realmente? Porque você falou uma verdade. Qual que é meu círculo de abrangência que eu me deixo influenciar, né? É muito restrito, né? Então, quando eu acesso novos mercados, né? O Sebrae finalizou agora a Feira do Empreendedor semana passada, nós tivemos 116 mil visitantes. É a maior feira de empreendedorismo do mundo. Lá, nós tivemos desde pitches de coisas de inovadoras, modelos de negócio inovadores, e tivemos também arenas motivacionais, arenas de games, palestras mais direcionadas para quem quer abrir um negócio. Ou seja, a gente consegue dar um direcionamento quando você tem uma boa ideia, para que a gente consiga te ajudar a tirar essa ideia da cabeça, passar para o papel, né, e ir para o mercado para faturar. E com certeza vai faturar muito com o Sebrae. Nilson, o bate-papo está excelente. Por mim, eu ficaria conversando com você muito mais aqui, mas o nosso tempo já deu. Muito obrigada pela sua participação aqui do Painel Regional hoje. A gente conta com a sua presença em futuras edições, viu? Eu agradeço o convite, Liza, toda a equipe que me recebeu super bem aqui na rede, e dizer para vocês que o Sebrae está de portas abertas. Sempre que nos convidarem, estaremos aqui, será um prazer. Com certeza, é só acessar o site ou 0800. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje aqui com a gente no Painel Regional, e a gente se encontra na próxima edição. Uma ótima noite. Tchau!